Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sempre bem acolhendo vocês. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje, no qual, neste dia, a Igreja celebra a solenidade, a festa da exaltação da Santa Cruz. Neste dia, o qual somos convidados a perceber que a cruz, que era um instrumento de castigo, dor e tristeza, vergonha, por Cristo se torna sinal de nossa salvação. Então, meus caros, neste dia em especial, lembremos a cruz, sinal de nossa salvação, sinal de nossa esperança, porque neste ano, peregrinos de esperança, peregrinos da esperança que é Jesus. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia convida-nos a olhar para a cruz, símbolo da nossa salvação. Cristo humilhou-se, sofreu e morreu pregado na cruz para nos dar vida em plenitude e alcançar-nos a dignidade de filhos e filhas de Deus. A seu exemplo, nossa missão é ser doadores e protetores da vida. Contemplemos a cruz, optemos pelo mesmo caminho de doação e obediência que Jesus percorreu. Meus caros, infelizmente no Brasil é muito triste isso e devemos rezar para que isso mude, mas infelizmente muitas ações do governo do Brasil e do mundo estão todos indo a favor ao aborto. E o aborto é uma coisa que fere os mandamentos da lei de Deus. Não matai. Porque é uma vida que está sendo gerada. Então, meus caros, saibam disso. O aborto é um pecado gravíssimo. É a morte de uma criança. Então, rezemos por essas crianças, para que dê consciências aos pais e a todos os familiares que possam ajudar a cuidar, né? Vamos dizer assim. Então, rezemos que seja revogada todas as leis que vão a favor do aborto e que lutemos para a proteção da vida, como dito bem aqui, doadores e protetores da vida. E a exemplo de Cristo que doou a sua vida pela nossa salvação, sejamos nós servos e servas de Deus. Meus caros, neste dia, vamos rezar junto. Antes de tudo, lembrar: Cristo morreu na cruz por nós. Peçamos perdão a Deus por todos os nossos erros e nossas faltas. E lembremos, cada vez que olharmos para a cruz, temos umas cruzes que são um pouquinho mais simples, mas existem cruzes bem detalhadas. Mas foi daquele jeito, ou até bem pior, que Cristo morreu por nós, para a nossa salvação. Oremos. Ó Deus da vida, que quisestes que a morte do vosso Filho único na cruz trouxesse a salvação para toda a humanidade, dai a nós, que conhecemos este mistério de amor e de graça, vivermos na alegria da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar para a reflexão da palavra. Meus caros, como eu dizia, é a cruz que passa
de um sinal vergonhoso para ser o sinal de nossa esperança, o sinal de nossa salvação. O Salvador ali foi morto para a nossa salvação. Meus caros, Deus sempre escolhe as coisas pequenas, frágeis, simples e a torna tão grande, tão nova, tão bela. A Virgem Maria, da serva mais humilde, se torna a rainha dos céus. A cruz, que era um sinal tão vergonhoso, se torna sinal de nossa salvação. Deus escolhe os pequenos, escolhe a humildade. Deus não é soberbo. Deus não se importa com riqueza terrena. Ele se importa com riquezas do céu, com coisas boas. E ele busca. Bom, ele sempre entrega a nós o meio de ser salvos. Só basta o nosso querer. Então, meus caros, neste domingo, a primeira leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho, para contornar os países de Endom. E durante esta viagem, o povo começa ali a ser, como eu posso dizer, o povo começa ali a se tornar impaciente, a resmungar contra Deus. E diziam e falavam contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água. E já estamos com nojo deste alimento miserável. E este alimento que fala é o alimento que Deus entrega a eles. De mão beijada, Deus entrega. Eles não precisam fazer nada. E como a criatura é tão ingrata. Só vamos refletindo, né? Então o Senhor mandou contra o povo. O Senhor estava estressado, tá? Ele já estava cansado de ficar escutando o povo lá. Dele reclamar. Em vez de agradecer que estava sendo liberto, que estava vivo, não. Eles viviam reclamando. Então o Senhor se estressou um pouquinho, e mandou contra o povo serpentes venenosas. E morreu muita gente em Israel. Então, daí o povo ficou com medo, né? Falou, irritamos Deus. E daí saíram correndo atrás de Moisés. Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu, faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Uma das primeiras imagens que Deus manda fazer. Mas o principal desta serpente é outra questão. Mas é uma imagem. Moisés pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Em algumas traduções ele vai ter assim, quando alguém era mordido e olhava para a serpente de coração contrito, ficava curado. Coração arrependido. Existe uma tradução mais detalhada sobre isso. E se a gente olhar para esse povo, parece às vezes nós, né? Nós somos tão ingratos. Às vezes Deus nos dá o dom de estar vivo hoje.
o dom de estar libertos de tantas pragas, tantas coisas ruins. Então, vamos revisar um pouco, né? Deus não manda serpente, mas às vezes ele manda as provações, para que nós possamos perceber que sem ele nada somos. Mas essa serpente é uma imagem, mas o principal ponto desta serpente será falado no Evangelho. E do Salmo, muito interessante, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Olha isso. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se e, correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno, sempre bom e compassivo, não os matava e os perdoava de seus pecados. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Você viu isso, né? É um resumo de toda a liturgia de hoje está nesse salmo. Mas vamos seguindo, senão a gente fica muito tempo nele. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11. Jesus Cristo existindo em condição divina. Deus, Jesus, Deus. Deus, Filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu falei isso na solenidade da Santíssima Trindade, pelo amor de Deus. E você que não me acompanhou, está me acompanhando por agora, pode, após o final dessa reflexão, ou agora mesmo, retornar lá que está lá, Santíssima Trindade, a explicação sobre isso. Não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ele não se achou. Foi que nem a Virgem Maria. Não foi porque ela conceberia o Salvador, o Cristo, que ela se achou. Ela se humilhou, assim dito, ela é humilde, né? E foi a ajuda de sua prima, Santa Isabel. Mas sempre reforçando isso. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornou-se igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu e na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perdão. Mas não precisa explicar muita coisa, né? Então vamos embora para o Evangelho. No Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 13 ao 17, no qual naquele tempo Jesus dizia a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Este Filho do Homem, eu não estou lembrado exatamente a tradução ou significado, mas em si é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, o Verbo que era Deus, que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E quando o Filho do Homem foi levantado? Na cruz. Na cruz ele foi levantado. Na cruz ele foi erguido, colocado no meio de 2 ladrões. E vale destacar que iniciamos e finalizando as celebrações, as missas, momentos de orações com o nome do Pai. Mas existe uma outra oração que também nos lembra do sinal da cruz, muito mais poderosa. Poderosa também, vamos assim dizer, né? Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra de salvação. Glória ao Senhor. Mas, bom, meus caros, este final do Evangelho, ele nos lembra muito que o Antigo Testamento em questão, principalmente da interpretação dos judeus, é que o Messias, o Salvador, viria para julgar com cetro de ferro. Mão dura, assim, ó. Entendeu? Para julgar a todos e a condenar. Mas, diferente disso, Jesus vem nos mostrar que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Mas também é um Deus que sabe a hora certa para cada coisa. Deus não é aquele de exaltar aqueles que já estão alto, mas ele é de exaltar aqueles que são pequenos, que são simples. Ele exaltou a pequenez de sua serva. Ele transformou a cruz em um sinal de salvação. Ele fez tantos milagres, tantas coisas para mostrar que ele não é um Deus tão mau como era visto no Antigo Testamento. Mas ele vem mostrar que ele é um Deus bom, um Deus benigno e compassivo. Que mesmo muitas vezes o povo merecendo ir direto para o fogo do inferno, ele não. Ele perdoa. Então, sejamos nós convidados a se arrependermos, a olharmos para a cruz. Eu tenho aqui uma imagem de Jesus das Santas Chagas, que tem a cruz aqui atrás, né? Mas espero que você tenha uma cruz em casa. Eu aqui em Nova Olímpia não tenho que providenciar, mas em minha casa, em Barra do Bugres, eu tenho lá a cruz, o meu santuário. Aqui estou mais de improviso, né? Mas sempre carrego comigo um terço. Este terço que eu acho muito bonito, que é a cruz e no centro a Eucaristia. Jesus que se faz presente na Eucaristia. Jesus que entrega a sua vida por nós. Mas, meus caros, lembremos, Deus não é um Deus tão mau como era visto pelos judeus ou por alguns. Mas Deus é um Deus compassivo, um Deus bom, que vem buscar a nossa salvação. Vem nos convidar a se converter e a buscá-lo. Então, cabe a nós prestarmos atenção que Deus se fez semelhante a nós, exceto no pecado, e morreu por nós para nos libertar e para nos permitirmos termos a vida eterna. Então sempre peçamos perdão a Deus e olhemos sempre na hora do ato penitencial, na missa, na celebração, na adoração, em qualquer momento. Olhe lá para a cruz e peça perdão a Deus. E lembre daquela frase de Santo Agostinho que dizia: queres saber teu valor? Olha para a cruz, tu vale um Deus crucificado.
A revolta e a desobediência, a falta da paciência e perseverança dos filhos de Israel durante a marcha no deserto suscitaram o sofrimento e a dor no meio do povo, como mostra a primeira leitura. Deus, porém, na sua misericórdia e compaixão, interveio para salvar, pedindo a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, para nós, símbolo de Cristo crucificado. Alguém lembra da cruz processual? Aquela cruz que sempre um coroinha ou um ministro carrega lá na frente da procissão de entrada lá na missa? Alguém lembra? Se não, trate de lembrar. E colocasse sobre uma haste, quem fosse mordido e olhasse para ela, viverá. Da mesma forma, qualquer um que olhar para o Senhor com fé será salvo, com fé, com o coração arrependido. A segunda leitura apresenta-nos Jesus como o modelo da humanidade. Ele abriu a mão de todo privilégio, tornando-se apenas o homem que obedeceu a Deus e serve à humanidade. Como cristãos, somos convidados a imitá-lo, a aceitar perder os privilégios pessoais para pôr-nos a serviço dos irmãos e irmãs que precisam de nossa dedicação. Deus, no seu amor misericordioso, mandou o seu Filho unigênito para realizar seu projeto. Isso é, salvar a humanidade e dar-lhe vida em abundância. E é o que nos ensina o Evangelho. Então, meus caros, para finalizarmos este momento, vamos rezar junto o Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então rezemos pela vida, pela proteção à vida. Rezemos pela conversão dos pecadores. E também, neste dia, rezemos felizes em celebrar o Papa Leão XIV, hoje, neste dia, celebra 70 anos de idade. Então, rezemos por ele neste dia, que Deus o abençoe e o proteja, e que ele possa continuar guiando a igreja. E lembremos que ele, desde o momento que ele apareceu naquela sacada, lá no Vaticano, o mundo se alegrou ao vê-lo. E a primeira frase, não temas. E uma coisa que ele diz, que a maior pobreza é a de não conhecer a Deus. Então que façamos o nome de Jesus, o nosso Salvador, conhecido pelo mundo inteiro. E não fiquemos presos por bens materiais e nem fiquemos presos. Eu sei, é mês da Bíblia, lembrar da palavra de Deus. Mas a Bíblia não é tudo. Não ache que nem o protestante que só a Bíblia é suficiente, porque ela não é. Então, olhemos mais para o Cristo e busquemos mais a nossa conversão. Então vamos rezar esta oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Senhor Jesus, por tuas chagas fomos curados, por tua cruz fomos libertados. Jesus, que em seu próprio corpo levou nossos pecados ao madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por tuas chagas fomos curados. Ó Jesus, em cujos ombros foram abertas feridas por causa do peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja nosso sirineu. Se a cruz pesar e eu cair, ajuda-me a levantar. Que a tua cruz
seja a minha salvação. Ó Santa Cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e o seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que pelo sangue do Redentor tornou-se sinal de nossa salvação. Jesus, na tua cruz, eu coloco a minha cruz. Salve a cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão, aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos de tua redenção. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Eu trago aqui um relicário enviado pelo Padre Reginaldo Manzotti, este relicário de Nossa Senhora do Carmo. Então, que pela intercessão de Nossa Senhora, amanhã no qual se celebra Nossa Senhora das Dores, um título da Virgem Maria, que lembra das dores que ela sofreu vendo seu filho na cruz. Então peçamos sempre mais a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que sobre nós possa recair a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e permaneçamos na paz de Deus. Demos graças a Deus. Que Nossa Senhora proteja cada um de nós. Previamente abençoada pelo Padre Reginaldo. E a todos, até o próximo vídeo. Deus abençoe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com quem necessita da palavra de Deus.